Olá, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre uma passagem nas Escrituras que está adulterada, foi adulterada pelos judeus, e depois a Igreja Católica mudou mais um pouquinho e as igrejas evangélicas mudaram mais um pouquinho. Mas não se esqueça, todas as Escrituras primeiro foi blasfemada e adulterada pelos judeus. Por isso que nosso Pai diz: as 12 tribos de Israel vão entrar em julgamento, porque eles mudaram a palavra do nosso Pai e vão ter que pagar pelo que eles fizeram. E isso passa de geração em geração. Esse mal, o adultério das Escrituras. Nosso Pai deu 10 mandamentos para Moisés, mas Moisés desobedeceu. Criou mais 700 mandamentos. Nosso Pai mandou não matar e Moisés mandou matar. As letrinhas estão escritas aqui. Quem você vai seguir? Nosso Pai ou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, Elias, Eliseu? Quem você vai seguir? Nosso Pai disse para não matar. Messias disse para não matar, para amar seu próximo. Amar nosso Pai, amar seu próximo e crer no Messias, no nosso Rei. Mas Moisés desobedeceu em tudo. E aquele mal que Moisés fez até hoje está aqui nas Escrituras. Hoje eu vou falar para vocês sobre um adultério nas Escrituras. Grave. Então hoje, meus irmãos, eu vou mudar o que eles fizeram. Eu vou restaurar a verdade. E assim vai ficar prático de vocês entenderem. Oh, meu irmão, você vai mudar as Escrituras? Não. Eu vou consertar o que os filhos do inferno fizeram. Eles adulteraram as Escrituras para levar você aos enganos, para vocês ao engano e fazer as pessoas serem escravas deles e sustentar esse bando de vagabundo que não gosta de trabalhar. Sistema judaico, sistema evangélico, católico, todas as religiões sem exceção. Eles usam as Escrituras. Olha, vocês têm que sustentar a gente é povo santo, a gente é povo de Deus, nos sustenta. Mas vou acabar com essa farra desses filhos do inferno. Eu vou mostrar para vocês hoje um adultério que tem aqui nas Escrituras, mas vocês vão entender rapidinho. Ninguém até hoje teve coragem de mudar o que eles fizeram. Hoje eu vou fazer isso. Vou tirar a mentira e colocar a verdade de novo. Eles tiraram, nosso Pai deu perfeito, eles tiraram para favorecer a eles o sistema religioso judaico primeiro, depois o católico, depois o protestante evangélico maçônico. Eles fizeram isso para nos enganar. Mas eu vou restaurar hoje as Escrituras. Vamos lá? Eu e você, meus irmãos, hoje nós vamos restaurar a verdade. Abra Efésios 4, versículo 11. Olha o adultério aqui. Meus irmãos, quando você tem o Espírito do Pai e você entende realmente a palavra do nosso Pai, você convive com o nosso Pai em espírito e verdade, você lê as Escrituras, você consegue separar o joio do trigo. Quando você lê Moisés, você vê que Moisés é um falso profeta. Mas lógico, para as igrejas, Moisés é motivo de lucro, de dinheiro. Então precisa ter Moisés. Para o sistema religioso, Moisés é um ótimo homem. Mas para nós que conhecem a verdade, sabe que o nosso Pai é amor. Amar o Pai, amar o próximo e crer no seu Filho, no Messias. O sistema religioso quer dinheiro. É um bando de vagabundo que quer ser sustentado. E aí eles usam Moisés, Elias, Eliseu. Se você está duvidando do que eu estou falando, lê Moisés, Elias, Eliseu e vê. Se Moisés, Elias, Eliseu respeitaram os 10 mandamentos, procede do nosso Pai. Se não respeitou, procede do diabo. Acordem, nosso Pai disse para não matar e eles mataram. Então vamos lá, o adultério que os judeus fizeram, e aí depois Roma fez um pouquinho, e aí depois as igrejas evangélicas, maçônicas, agora também fizeram um pouquinho. Vamos lá? Efésios 4, versículo 11. Olha nosso Pai dizendo, olha o adultério aqui, ó a mentira. Nosso Pai falando, e eles mudaram as Escrituras, agora vocês vão entender agora. Efésios 4, versículo 11. Ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ó, primeiro, meus irmãos, nas Escrituras antigas não está assim. Não está assim. Vocês têm que ser inteligente na hora que você lê as Escrituras. Se você estiver contaminado, você vai ler desse jeito e vai estar contaminado. Nosso Pai não falou isso. Eles mudaram aqui para favorecer o sistema. Ó, favorecer os pastores, evangelistas, mestres,
profeta deles, os apóstolos deles. O certo, está escrito aqui, tá vendo as letrinhas? Esse aqui é o adultério. Agora eu vou restaurar. Sou louco? Não sou louco não, meus irmãos. Estou falando a verdade. Está nas escrituras antigas. Olha como está nas escrituras antigas. Ó, essa que está aqui é o adultério. Agora vai entrar o verdadeiro. O nosso Pai, meus irmãos, vocês têm que seguir a linha do tempo do nosso Pai. Primeiro, o nosso Pai enviou profetas. Certo? Depois, nosso Pai enviou um pastor. Aqui está pastores, para te enganar, para dizer que todos esses bandos de vagabundo que está por aí tem direito de pegar seu dinheiro. A original está escrito Primeiro, nosso Pai enviou os profetas. Depois, nosso Pai enviou seu Filho, nosso Rei, nosso Messias, pastor verdadeiro, pastor. E depois, o Messias, ele mesmo escolheu os apóstolos. Então, nosso Pai primeiro, os profetas. Depois, nosso Pai enviou pastor, que é o nosso Messias, o nosso Rei. E depois, nosso Messias, ele mesmo escolheu os 12 apóstolos, tirou a fruta podre, o judeu podre, tirou e ficou os 11 galileus, tirou o judeu e ficou 11 galileu, e depois o nosso Pai, nosso Messias, escolhe Paulo de Tarso, da Turquia, que foi enganado pelo judaísmo, foi enganado. Paulo, coitado, nosso irmão Paulo foi enganado, mas ele estava na cadeira. Quem enganou ele foi os mestres da lei da época, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles enganaram. Coitado, nosso irmão Paulo era uma vítima, E aí nosso Pai conhecia o coração dele, nosso Pai, nosso Messias, tirou ele da mão daquelas cobras e aí transformou num dos maiores apóstolos. Então, meus irmãos, a verdade é assim. Ó, vou ler para vocês. Efésios 4, versículo 11. Eu vou ler para vocês a blasfemada, que está blasfemada aqui, e depois eu vou ler o original, o verdadeiro. Esse é o blasfemado. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, olha que absurdo. Outros para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e outro para mestres. Tudo blasfemado. Tudo para levar as pessoas. Se você está contaminado, você não vai entender o que eu estou falando. Mas se você tiver o Espírito do nosso Pai, você vai entender. O nosso Pai primeiro mandou quem? Os profetas. Muito bem. Depois o nosso Pai mandou quem? Pastor. O Messias, o verdadeiro pastor, que morreu pelas ovelhas. Pastor. E o Messias, antes de morrer, ele escolheu 12 apóstolos, galileus, um judeu, tirou o judeu fora e depois colocou Paulo de Tarso, da Turquia, e aí ficou 11 apóstolos, galileus, e um de Tarso, da Turquia. Entendeu, meus irmãos? Então, o original é assim. Nosso Pai mesmo concedeu alguns para profetas, na ordem, meus irmãos, tem que colocar na ordem, ó, raciocina, sejam inteligentes, aqui está blasfemado, eles fizeram isso para levar as pessoas, ó, vários pastores, vários mestres, vários evangelistas, vários profetas, é o que está aí hoje. Pior é o judaísmo. Meus irmãos, assista os vídeos dos judeus, ó, eu não aguento, meus irmãos. Quando eu vou aqui de vez em quando, eu vejo o sistema dos judeus aqui que eles fazem, meus irmãos, procure saber o que significa a palavra gentil há 1.200 anos atrás, 1.500 anos atrás. Você vai saber o que significa a palavra gentil. Quando alguns irmãos fazem vídeo aqui falando que a gente é gentil, ó, procura saber primeiro o que significa a palavra gentil, de 1.500 para trás, bem para trás, você vai saber. Você nunca mais vai dizer que a gente é gentil. Nunca mais. Então raciocine, seja inteligente. Antes de falar que o Messias é sumo sacerdote, pense, quando você fala que o Messias é sumo sacerdote, você está colocando o diabo acima dele, porque acima do sumo sacerdote é o rei, é o diabo. O Messias diz bem claro, ó, o meu reino não é desse mundo. O reino do nosso Messias é lá junto com o nosso Pai. O reino do diabo é aqui. Então depois o reino do Messias vai vir na terra lutar contra o reino do diabo. E nosso Pai vai destruir o reino do diabo e vai tomar a terra de volta. Seja inteligente, pense. Então vamos lá mais uma vez? Aqui está blasfemado. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Mentira!
acabou. O verdadeiro, o original está escrito assim. E o nosso Pai concedeu uns para profetas. Quando João Batista acabou, presta atenção, João Batista foi o último profeta. Dali vem o pastor, um só. Não é esses monte de vagabundo, ladrão, bandido. Devia estar na cadeia. Mas como os políticos precisam do voto desse bando de vagabundo das igrejas aí, eles não prendem esses vagabundos, porque os políticos querem o voto deles, dos membros da igreja deles. Por isso que eles não prendem. Tá com o rabo preso. Esses vagabundos aí vendem as ovelhas para eles, e aí os políticos ganham voto, e aí sabe como que é, né? Eu nem vou falar sobre isso. Não suporto falar sobre isso. Me dá ânsia de vômito. Me dá ânsia de vômito. Então, meus irmãos, o original está assim. O nosso Pai concedeu uns para profetas. João Batista foi o último profeta. Quando acaba o último profeta, vem o pastor, o Messias, o primeiro e único pastor. Aí o pastor escolhe 12 apóstolos, 11 galileu e um judeu. O judeu trai, para nos dar o exemplo que nós não devemos confiar no povo judeu. Traiu, nosso Messias tira fora aquela fruta podre e coloca Paulo de Tarso, da Turquia. E aí a profecia se cumpre. Ó, nosso Pai enviou profetas, João Batista foi o último profeta, morreu, veio o pastor. No meio de tudo, presta atenção, apóstolos, profetas, no meio tem o pastor, único, nosso rei, nosso Messias, ele é o único pastor. E aí a profecia se cumpre, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Só que antes dele morrer, ele ensinou os apóstolos, preparou os apóstolos, e os apóstolos foram e fizeram discípulos. Acabou. É simples. Primeiro, na ordem, meus irmãos, usem a ordem, sabedoria, para vocês restaurar as escrituras, a palavra do nosso Pai. É simples. É simples restaurar a palavra do nosso Pai. Eu só estou dando um exemplo aqui de milhares. A gente que conhece a verdade, tem amor ao nosso Pai, amor ao próximo e acredita no nosso Messias, a gente pode restaurar o que esses filhos do diabo fizeram. Eles tiraram a verdade e colocaram um monte de mentira para enganar para as povos e para a religião deles. Para esses vagabundos ficar na sombra e os outros sustentar esses bandos de vagabundo. Então é simples. Então vamos lá, mais uma vez? Ó, tem que explicar várias vezes para vocês entenderem. Então o nosso Pai concedeu uns para profetas. João Batista foi o último profeta, morreu. Aí veio o pastor. E aí o pastor, nosso rei, nosso Messias, veio, escolheu 12 apóstolos, tirou a fruta podre e colocou 12 apóstolos, 11 galileu e um judeu. Tirou a fruta podre judeu e colocou Paulo de Tarso, da Turquia. E aí, quando o nosso Messias morre, ressuscita, volta aos apóstolos e fala, olha, vai e fazei discípulos. Ensina o que eu ensinei para eles e manda eles fazer o mesmo. E aí um vai passando para o outro. Entendeu? Profetas, o verdadeiro pastor, o nosso rei, nosso Messias. E depois o nosso Messias fez os apóstolos e os apóstolos fizeram discípulos. Isso é o original. Então, quando você lê Efésios 11, 14, lembre, usem o raciocínio, meus irmãos, a linha do tempo. Primeiro, nosso Pai deu para profetas. João Batista foi o último. E aí, entre os profetas e os apóstolos, tem o Messias, o nosso rei. Nosso rei veio, ele é o verdadeiro pastor, deu a vida pelas ovelhas. E aí nosso Messias escolheu 12 apóstolos, tirou a fruta podre e colocou nosso irmão Paulo de Tarso, da Turquia. E aí nossos irmãos Paulo de Tarso fizeram vários outros discípulos e até hoje nós estamos aqui, um ensinando o outro, de graça, sem pegar dinheiro de ninguém, por amor. Não é esse o mandamento? Amar o Pai, amar o próximo. Dê o pão da vida de graça. Pois você recebeu de graça, não está recebendo de graça? Dê de graça. Faça CDzinho, gasta R$1, R$2, faz CDzinho. Joga na caixinha dos correios das pessoas, copia os vídeos, meus irmãos. Põe na caixinha dos correios das pessoas, entrega para as pessoas. E aí, ó, você vai ser chamado de grande no reino do céu. Até o próximo vídeo.